Olá! Mais uma videoaula de 10 minutos com o professor Pretinho. A gente dá continuidade a essa revisão de História Geral, visando o sucesso no Enem. Nós terminávamos então a primeira aula sobre Grécia, falando do modelo político de Esparta. Então vamos continuar olhando aí, visualizando esse esquema de como se dava essa questão da estrutura de poder no universo espartano. A palavra que define a política espartana é a palavra oligarquia. Oligarquia é um termo criado aí por Aristóteles e quer dizer poder de poucos. Acompanha, nós temos dois reis, um que cuida do exército, outro que cuida da questão religiosa, mas quem de fato manda na cidade, quem representa o poder executivo, é o chamado Eforato, o Conselho de Éforos, composto por 5 cidadãos que são eleitos anualmente. Só que esses éforos, eles são fiscalizados por que a gente pode chamar de poder legislativo da cidade, que são os 28 gerontes. Para ser um geronte, tem que ser um ancião acima de 60 anos, que era membro ali, tradicionalmente, dos chamados hoplitas, que eram soldados espartanos. Lembro você que nós temos aí uma Assembleia Geral, e essa Assembleia Geral, ela é quem elege tanto os gerontes quanto o Conselho de Éforos. Agora, pessoal, presta muita atenção na questão da estrutura social de Esparta, que vai reforçar aquilo que nós falamos na primeira videoaula, nas características do modo de produção escravista, da luta de classes e da questão da cidadania. Vocês estão acompanhando nesse organograma a presença ali dos periecos. Quem são os periecos? Os periecos, eles são artesãos, os periecos, eles são comerciantes, porque são duas atividades abominadas pelos espartanos. Os periecos eram habitantes do Peloponeso quando ali os dórios chegaram. E nós temos a presença ali também dos zilotas. Os zilotas, eles são os habitantes originais do Peloponeso que resistiram à chegada dos dórios. São agricultores, moram fora da cidade, moram na periferia da cidade de Esparta e não possuem direitos nenhum. Só que aí acontece o seguinte: os zilotas constantemente eles se revoltavam e uma vez por ano os espartanos faziam a chamada criptia ou cripteia. Os espartanos que estavam se formando no exército, eles saíam da cidade para degolar o maior número possível de zilotas. Era uma forma ali de exercer o controle do crescimento da população de zilotas e também criar ali uma espécie de coerção social para impedir que os zilotas se revoltassem e se rebelassem. Essa foi Esparta. Vamos então para a segunda cidade. Outra cidade que se transformou em modelo para as outras polis gregas, que é Atenas. Atenas é uma cidade fundada pelos jônios, pelos aqueus, na região da Ática. Vamos lembrar aqui que Esparta está na região do Peloponeso, uma região fértil. Ática é uma região basicamente onde predomina a pobreza do solo. Se os espartanos se dedicaram à agricultura, os atenienses vão se dedicar à navegação e à colonização. Isso é uma característica importante de Atenas. Atenas criou várias colônias para que elas fornecessem alimentos e produtos agrícolas para a sobrevivência da cidade. Se Esparta tinha preocupação em formar o militar, Atenas tem preocupação em formar o cidadão. Agora, formar o cidadão é formar, acima de tudo, o bom político. Na verdade, o bom cidadão, no mundo grego, ele era chamado de político. A palavra que era utilizada para definir o mau cidadão era a palavra idiotes, que deu origem à palavra idiota aqui no nosso cenário atual. Na verdade, o que aconteceu é que fizeram uma inversão das palavras. Hoje nós temos no poder público uma série de idiotas e não de políticos. Importante também nós analisarmos a estrutura social do mundo grego.
Vejam só essa estrutura social. Nós temos no topo da pirâmide os eupátridas, os bem-nascidos, aqueles que herdaram as melhores terras. Os que ficaram com as piores terras são descendentes de Jones, são descendentes de Aqueus, que são chamados ali de Georgóis. Os que ficaram sem terras são os tetas, e aqueles que são estrangeiros, eles são conhecidos como os metecos. E percebam que na base da pirâmide social nós temos a figura dos escravos. É bom lembrar, pessoal, que a escravidão no mundo grego, a escravidão no mundo romano, ela ganha importância à medida em que existem conquistas. Já que o escravo, basicamente, ele é prisioneiro de guerra. Ele pode ser escravizado por dívida, mas basicamente ele é um prisioneiro de guerra. Agora, quando a gente fala de Atenas, Atenas, ela que se transforma na cidade grega clássica, em questões filosóficas, em questões culturais, mas ela dá para a história o maior legado deixado pelos gregos. São duas coisas que a gente precisa concentrar no que diz respeito a Enem, quando se fala do mundo clássico. Qual o grande legado deixado pelos gregos? A democracia. Qual o grande legado deixado pelos romanos? O direito. Isso é constantemente cobrado na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Agora, para chegar à democracia, Atenas passou por um processo de evolução política. Nós tínhamos ali uma monarquia, que era chamada Basileia, tinha um rei, um Basileu, esse era o título. A monarquia é substituída pela oligarquia, então Atenas teve um processo oligárquico. Depois a tirania, que é poder de um só. Só que eu chamo a atenção de vocês para a figura do tirano no mundo grego, no mundo ateniense. Ao contrário do conceito de tirano que o mundo moderno construiu, os tiranos atenienses, eles foram extremamente populares. No entanto, eles se utilizaram de um instrumento, que é um instrumento que representa o contrário à democracia, a demagogia. Os tiranos fizeram reformas na periferia, os tiranos agradaram com algumas políticas que nós poderíamos chamar hoje, trazendo para o cenário sem anacronismo, populistas, mas não transformaram a realidade daquela cidade, daquela civilização. Vamos lembrar duas figuras importantes aqui, que são os chamados legisladores. Drácon, que escreveu as leis de Atenas, e a lei escrita ela é extremamente importante, porque a lei escrita ela impede que as leis sejam usurpadas e apropriadas por uma minoria, prejudicando a grande maioria. E segundo, nós temos aí um legislador que é Solon, que acabou com a escravidão por dívida e que criou uma estrutura de poder que vai ser absorvida mais tarde pelo pai da democracia, que é Clístenes. Chegamos então à democracia. Por volta de 510 a.C., um legislador chamado Clístenes, que era membro de uma família aristocrática, derruba o último tirano e institui ali um novo regime, democracia, poder de todos. Só que por que poder de todos? Porque ele uniu as 10 tribos gregas, tribo, no grego democracia. Todas as tribos passam a ter então representação. Duas coisas importantes sobre a democracia grega, muito comum nos nossos concursos aí, nas avaliações em massa. Primeiro, a diferença da democracia grega em relação à democracia moderna. A democracia grega ela é direta, a democracia moderna é indireta. Nós elegemos os nossos representantes, mas lá na Grécia, aquele que é cidadão, ele se autorrepresenta. Ele vai para um espaço público de debates e discussões políticas chamado Ágora, que ficava exatamente no alto da cidade, na Acrópole. Fantástico isso aí. Mas tem um pequeno problema. Eu estou me dirigindo aqui àqueles que estão assistindo esse vídeo, que vão fazer o Enem, ao que nós chamamos de cidadãos. Estou conversando com cidadãos, eu sou um cidadão. A Larissa, que está aqui filmando, é uma cidadã. Quem vai editar esse vídeo é um cidadão. O Wendel, que está aqui pescoçando, também é um cidadão. Agora, quem é um cidadão no mundo grego? Para participar da democracia grega,
4 exigências na época de Clístenes: maior de idade, sexo masculino, nascido de pai e mãe ateniense, com propriedade. Portanto, quais são os grupos excluídos do processo democrático? Estão excluídos do processo democrático os escravos, os metecos estrangeiros, os menores de idade e vocês, mulheres. Lembrando que os gregos, os legisladores atenienses davam tanta importância à democracia, ela era tão sagrada para o universo ateniense, que Clístenes criou um instrumento de proteção à democracia chamada ostracismo, que era a punição com banimento da cidade por 10 anos aos políticos que ameaçassem a continuidade do processo, a continuidade dos valores democráticos, ameaçando o retorno da tirania. Não perca a nossa terceira e última aula sobre o mundo grego. Preciso encerrar esse vídeo, né? Vai. Então tá, vamos? Tá vendo? Peraí, você botou pra gravar aí? Agora, já gravei. Tá gravando? Bota aí. 1, 2, 3. Olá! Mais uma videoaula, 10 minutos com o professor Vitor.